Roraima é o segundo estado brasileiro a sofrer uma intervenção federal esse ano. Os motivos? Crise financeira e de segurança. E ainda, a Polícia Federal prende o prefeito da cidade do interior do Rio de Janeiro por suspeita de corrupção. E o dezembro de bandeira tarifária verde na conta de energia. Será que isso representa queda no valor da sua conta? Agora no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta segunda-feira, 10 de dezembro. O estado de Roraima, na região norte do país, entra hoje em um regime de intervenção federal. A medida foi aprovada pelo Conselho da República e também o Conselho de Defesa Nacional no último sábado. O motivo dessa intervenção são as crises financeira e também de segurança naquele estado. Um relatório da inteligência aponta que a deterioração nas contas públicas de Roraima e a impossibilidade de pagamentos de salário, o que provavelmente levaria a um colapso financeiro do estado, bem como a crise de segurança que se instalou no estado nos últimos dias. O interventor será o governador eleito Antônio Denário, do PSL. A decisão foi anunciada na sexta-feira pelo presidente da República, Michel Temer, em acordo com a atual governadora do estado, Sueli Campos, do Partido Progressista. A consulta aos conselhos, que foi feita na semana passada e foi divulgada neste sábado, é necessária, é uma exigência legal para formalizar esse decreto de intervenção. Na prática, Sueli Campos, atual governadora, é afastada do cargo e o interventor terá todos os poderes do governador do estado, exceto aqueles que choquem com a legislação federal. Ou seja, quando houver disputa entre a legislação estadual e federal, prevalece a federal, porque ele é um agente federal como interventor. Outra questão alegada para a intervenção no estado de Roraima é a questão dos imigrantes venezuelanos. De acordo com o ministro interventor, a preocupação com esses imigrantes deve continuar. Foram apontadas necessidade de acompanhamento dessa situação dos venezuelanos que deixam seu país em busca de ajuda aqui no Brasil. O interventor poderá requisitar a qualquer órgão civil e militar da administração pública federal os meios necessários para garantir os objetivos da medida. Essa intervenção federal em Roraima deve valer até 31 de dezembro. No próximo bloco, um giro com as últimas operações da Polícia Federal pelo país. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Jornal Super News e vamos a um giro das operações da Polícia Federal pelo país. Na última sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação em 4 capitais brasileiras para combater uma quadrilha que praticava fraudes bancárias. Cerca de 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O grupo conseguia infiltrar pessoas nas instituições financeiras que usavam de má fé e conseguiam transferir valores para a quadrilha. Cerca de 30 milhões de reais foram desviados pela quadrilha. Na última sexta-feira, em Sergipe, foi deflagrada uma operação de combate a crimes eleitorais na capital Aracaju e na cidade de Estância, e também no interior de São Paulo, na cidade de Taboão da Serra. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um candidato nas eleições de 2018 simulou o recebimento de doações para sua campanha, de valores com origem desconhecida. Esses valores eram movimentados por pessoas consideradas laranja e eram utilizados para custeio de despesas da campanha. Isso gerou falsas declarações na prestação de contas do candidato. E nessa segunda-feira, a operação da Polícia Federal prendeu o prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Nessa operação também foram presos o ex-secretário municipal de obras, Domíncio Mascarenhas de Andrade, e outros 3 empresários do ramo de transporte rodoviário. De acordo com informações apuradas pela Agência Brasil, os suspeitos teriam desviado cerca de 11 milhões de reais dos cofres públicos entre 2014 e 2018. Mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram cumpridos contra esses suspeitos em cerca de 8 empresas de ônibus do Rio de Janeiro, escritórios dessas empresas de transporte, a Transoceânico e a Transnit, e do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro. No próximo bloco, a previsão do tempo e os efeitos das chuvas na conta de energia em dezembro, que terá a bandeira tarifária verde. Vamos em instantes.
Estamos de volta com o Jornal Super News e a semana começa com instabilidade numa área que vai da Bahia, passando pelo interior da região Nordeste e chegando ao norte do país, no estado do Amazonas. No sul e no sudeste tem previsão de aumento das temperaturas, uma exceção aqui no norte do Espírito Santo, norte de Minas e chegando ali aproximando do sul da Bahia, onde deve continuar chovendo. A semana tem previsão de chuva na capital federal, em Belo Horizonte e aqui em Governador Valadares, onde as temperaturas variam entre 20 e 32 graus nesse início de semana, com previsão de pancadas de chuva esparsas por aqui. Agora vamos falar de economia, principalmente no seu bolso. Dezembro é um mês para o consumidor comemorar a redução no valor da conta de luz. Estamos no período da bandeira tarifária verde. Nesta fase do sistema tarifário de bandeiras, não são cobrados do consumidor o custo para se gerar energia, como realizado nos períodos de bandeira amarela e vermelha. O horário de verão e o período chuvoso contribuem na eliminação da tarifa, onde são cobrados os valores de R$ 1,50 a cada 100 kWh durante a bandeira amarela e R$ 3,00 durante o período de bandeira vermelho no qual estávamos. Isso representa um custo de cerca de 10% no total da sua conta de energia. Mesmo assim, aqui em Minas Gerais, 33% da conta de luz paga pelo consumidor refere-se à carga tributária, além das taxas de iluminação pública que são cobradas à parte. Aqui o período também foi positivo para a Companhia de Energia, a CEMIG, que anunciou esse ano um ganho de eficiência no valor de R$ 235 milhões. Segundo a companhia, isso foi fruto da redução de despesas com pessoal, materiais, serviços e outros tributos, entre outros dispêndios, o que representa cerca de 10% a menos que no ano passado. O lucro da empresa no mesmo período foi de R$ 698 milhões, um aumento de 75,8%. Ainda segundo a CEMIG, com os recursos aplicados na rede, o tempo de interrupção médio da energia dos 8,3 milhões de consumidores vem reduzindo e se mantendo dentro das exigências da ANEEL, o que ajudou a valorizar as ações da empresa por meio de agências internacionais. A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, é a maior empresa integrada do Sistema Nacional de Energia, com cerca de 530 mil quilômetros de linhas distribuídas e uma capacidade instalada de 5,6 gigawatts. Vale destacar que a empresa tem representação internacional também. Ela está presente, além dos 22 estados brasileiros, no Distrito Federal e conta com mais 127 mil acionistas em 44 países e ações negociadas na Bolsa de São Paulo, Madrid e Nova York. Nesse período de chuvas também ocorrem as interrupções que são mais rotineiras com a queda de energia. E, segundo a empresa, os investimentos nessa área teriam reduzido essas quedas de energia durante o período chuvoso e durante todo o ano, para cerca de 8,3 milhões de consumidores. Essa edição fica por aqui, um ótimo dia para você e até amanhã.